Bem-vindos ao Casa Comum, programa da Renascença que debate temas nacionais e europeus. Esta semana com uma alteração no nosso painel, devido às contingências que a entidade reguladora da comunicação impõe em relação à presença de candidatos nas listas de deputados às legislativas nos painéis, digamos, de debate tradicionais. Vamos interromper aqui a participação durante algumas semanas da Mariana Vera da Silva e convidamos para estar nas próximas semanas connosco a eurodeputada do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, que se junta a nós a partir de Bruxelas. Bem-vinda, Ana Catarina, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar connosco neste espaço à quarta-feira. Vamos falar sobre as questões nacionais, para já. Duarte Pacheco, o programa eleitoral do PS aí está. Vamos conhecer depois, nos próximos dias, o PSD e certamente será o tema da próxima semana. Mas para já, Duarte, como é que olha para aquilo que o Partido Socialista se propõe fazer, nomeadamente, pergunto desde já, a questão fiscal, num contexto que abordaremos mais à frente sobre tarifas e de agitação na questão da política aduaneira. A verdade é que o Partido Socialista quer reduzir impostos, quer o regresso ao IVA zero. As contas batem certo no Partido Socialista, na sua opinião? Muito boa tarde. Permita-me aqui uma palavra à Mariana, que está agora ausente durante umas semanas, já a maior das sortes nesta campanha que ela vai estar empenhada certamente, e dizer que é um prazer ter a Ana Catarina como parceira de debate. É pena não estar aqui fisicamente. Estará cá para a semana. E é um prazer estar sempre com ela também. Ora bem, neste programa do Partido Socialista há algo que eu gostava de realçar. Eu vi alguns, já não sei qual o órgão de comunicação social, um título que eu achei magnífico. O PS propõe menos horas de trabalho, menos impostos e mais despesa pública. E eu disse, isto é um milagre. Vamos conseguir trabalhar menos, os portugueses, mas vamos pagar menos impostos e mesmo assim o Estado vai conseguir distribuir mais. É quadratura do círculo. Esta é a primeira nota. Eu acho que num momento tão conturbado como aquele que nós estamos a viver, em que já não é só de guerra na Europa, e sabemos que isso tem sempre consequências, mas agora também uma guerra económica, que iremos falar lá mais à frente, Sim. É preciso ter muita cautela. E aquilo que eu esperava, quer do PS, espero do programa do PSD esta semana, é que haja a maior das cautelas. Porque mesmo os eleitores estranham quando a esmola é grande. Ficam logo a pensar, pronto, lá estamos na fase da banha da cobra, em que se promete tudo e mais alguma coisa para ganhar votos, porque depois não é credível que se possa prometer tudo ao mesmo tempo. Eu recordo sobre algumas das medidas que o PS propõe. Sim. O PSD teve como cavalo de batalha, com a presença do Dr. Rui Rio, da presidência do Dr. Rui Rio, a baixa do IVA da eletricidade. O governo opôs-se dramaticamente, ameaçando quase com a demissão. Ora bem, porque dizia que o país não comportava. Agora, não só comporta, como comporta descida de outros impostos que eles propõem em simultâneo. A proposta do PS é continuar a reduzir o IVA da eletricidade para 6%, atingindo em 2026 a taxa de IVA mínimo no consumo elétrico de todos os consumidores. Precisamente, portanto, é uma descida generalizada. Pode dizer, já fizemos meio do caminho, já fizemos para alguns, é verdade. Mas o problema é que não está só a propor isto, está a propor isto, mas também descida ao nível do IRS, ao nível do IVA, nomeadamente nos bens alimentares. E a seletividade da descida do IRC. E a descida do IRC só de uma forma seletiva. Mas isto para dizer o quê? Olha, lhe dar outro exemplo. No IUC, todos nós recordamos que o governo anterior propôs foi um agravamento do IUC. Agora, portanto, dá a entender que o PS muda de posição conforme está no governo ou está na oposição. Aqui vai propor a redução em pelo menos 20% do IUC para os carros até média cilindrada até após 1 de junho de 2007. Mas eles propuseram foi o agravamento quando estavam no governo. E agora, passado um ano, já passou a defender a redução. Ora bem, é muito difícil querer reduzir tudo ao mesmo tempo e, portanto, eu, sinceramente, quer dizer, medida uma por uma, todos somos a favor. Quem é que não é a favor do IVA zero, ou da descida de IRS, ou da descida, mesmo que seja, não para todos, mas para segmentos das empresas ao nível do IRC, ou IVA da eletricidade? Quem é que é contra? Claro que ninguém é contra. A questão não é essa. A questão é saber se o bolo como um todo, de uma só vez,
se há capacidade de aguentar isto. E a sensação é que não há. E, nomeadamente, repito, num momento de grande perturbação interna, em que tudo indica que o mundo pode entrar, a economia global, numa recessão global. E, portanto, se havendo uma recessão, mais difícil é implementar estas medidas. E abandava o princípio da cautela, que fossem muito mais comedidos quando apresentam estas propostas. Ana Catarina, para além das questões que o Duarte está aqui a levantar e que pode naturalmente rebater, a questão que eu colocava de base tem a ver exatamente com o contexto internacional, que vamos debater um pouquinho mais à frente, mas na verdade as contas podem sair um pouco ao contrário, tendo em conta um contexto de desaceleração económica global e que eventualmente impacto, apesar de haver alguma folga que ambos os partidos, de resto o PS e o PSD, vão reconhecendo, não é? De certa forma. Como é que responde a estes argumentos, Ana Catarina? Bem-vinda. Muito boa tarde. Eu queria agradecer o convite para substituir neste tempo a Mariana Vieira da Silva, aproveitando para desejar também boa sorte nesta campanha e ao mesmo tempo cumprimentá-los a vós, ao José Pedro e ao Duarte Pacheco. Indo diretamente ao ponto, eu julgo que é muito importante que nesta campanha se discuta o contexto internacional que estamos a viver e, nomeadamente, a questão das tarifas. Aliás, a mim o que me surpreende muito é que ao dia 2, depois dos anúncios e que se tornaram efetivos nesta semana de Trump quanto às tarifas e quanto às medidas que ia aplicar aos mercados, estranho muito que o Sr. Ministro da Economia tenha demonstrado uma preocupação a semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro hoje tenha dito que há uma preocupação e finalmente que amanhã haverá um Conselho de Ministros. Só ontem é que ouviram e reuniram para ouvir os vários setores que vão ser afetados, mesmo depois do Banco de Portugal ter dito recentemente quais eram os setores que iam ser fortemente atacados, falaremos disso mais à frente. Sim. Estranho a inércia do Governo, primeira nota. Segunda nota, a apresentação da proposta eleitoral do Partido Socialista, e que tem muitas das medidas que foram agora elencadas, designadamente o IVA zero permanente para alguns dos bens essenciais, sobretudo na alimentação, a questão da diminuição da taxa do IVA para a eletricidade, para abranger mais aqueles que estão de fora neste momento já desta redução. Tudo isto e algumas das outras medidas que estão têm por base uma coisa que o PSD nunca apresentou ao país e por isso é que se enganou lá atrás no orçamento para 2024. Desde logo tem um cenário macroeconómico com as previsões. Reza a história dos últimos 8 anos de governação socialista, que sempre que nos apresentámos ao país com propostas concretas, elas estavam baseadas num cenário macroeconómico e também reza a história que não só não falhou, como houve... Portanto, estas propostas são prudentes, Ana Catarina Mendes? Queria dizer o seguinte, estas propostas, daquilo que, tanto quanto sei, aquilo que o Partido Socialista faz é, por exemplo, e o Duarte Pacheco explicará isto, mas aquilo que o PSD gasta na descida do IRC, ou seja, para as empresas, o Partido Socialista aplica essa verba, e é igual essa verba, naquilo que são as várias medidas de apoio às famílias. E eu devo lembrar aqui que o sustento orçamental de 2019 serviu precisamente, sem estarmos todos à espera, para, no início de 2020, pôr ao serviço da economia, precisamente para responder ao Covid. Eu tenho muito receio daquilo que foi o exercício orçamental deste governo ao longo destes últimos anos, que foi gastar esse excedente orçamental sem cuidar de perceber que podia haver uma outra crise qualquer. Estamos mergulhados numa crise, numa guerra comercial das tarifas aumentadas por Donald Trump, onde era preciso não haver apenas uma preocupação, mas haver uma resposta efetiva. Espanha apresentou uma resposta a semana passada com 14 mil milhões direcionados para a sobrevivência dos setores mais afetados e para a sobrevivência do emprego. E por isso, as propostas, voltando às vossas propostas, à sua pergunta, sim, estas propostas que o Partido Socialista apresenta para melhorar, por um lado, as condições de vida das famílias, seja no aumento do abono de família, seja na redução da taxa do IVA da eletricidade, seja no IVA zero para a alimentação, para dar alguns dos exemplos, estão baseadas naquilo que são as contas públicas que se conhecem, o cenário macroeconómico
de forma a podermos responder, como fomos respondendo ao longo dos últimos 8 anos, às dificuldades das pessoas. Uma segunda ronda, muito rápida, Duarte, deste ponto de vista, porquê que, por exemplo, o Governo não apresentou mais cedo um conjunto de respostas, digamos, a esta questão das tarifas, também já cruzando com aquilo que será o cenário que vai fazer parte, digamos, da proposta eleitoral do Partido Social Democrata? Então, 3 notas. Aquilo que a Ana Catarina Mendes fez referência é que a despesa esperada para as medidas do Partido Socialista podem ser equiparadas à não receita, portanto, à despesa fiscal da descida do IRC, é verdade. Mas está aqui uma diferença, uma que é política e outra que é timing. Mas esse valor é quando for a descida toda. Ou seja, não é de 1 ponto, nem é de 2 pontos de IRC. Desculpa, Duarte, por isso é que as propostas do Partido Socialista, se o Duarte ler com atenção, não são todas para 2025 e 2026. São faseadas no tempo de uma legislatura, porque é assim que se fazem as coisas, claro, tendo em conta Ana, o cenário macroeconómico. Mas repare que, por exemplo, ao nível da eletricidade, é feita a referência para 26, é já no próximo Orçamento do Estado. É só para fazer essa referência. E há outras que estão calendarizadas para o próximo ano. E, portanto, uma coisa não dá com a outra. Mas acresce que, na nossa perspectiva, o IRC deve descer precisamente para pormos a economia a crescer ainda mais e, por essa forma, termos mais receita que permita distribuir mais ou, pelo contrário, poder reduzir outros impostos. Enquanto que a vossa não tem esta perspectiva de promover o crescimento económico, mas pura e simplesmente de distribuir às famílias aquilo que as pessoas gostam de receber e é natural que o gostem. Segunda nota. A segunda nota tem a ver com o facto do PSD ter gasto o excedente orçamental. Também não é verdade, porque acabámos o ano com um excedente orçamental. E, portanto, se tivéssemos acabado em déficit, sim, teria toda a razão. Acabámos com um excedente orçamental. Agora, a questão pode ser assim, bem, mas se não tivessem feito o acordo com os professores, ou com os polícias, ou com os agentes judiciais, o excedente seria maior. É verdade, mas nós tínhamos os serviços públicos paralisados. E, portanto, conseguimos fazer o tal equilíbrio que foi dar aquilo que alguns grupos profissionais precisavam e que era justo e por essa via também os ter empenhados naquilo que é o serviço público. Terceira nota, já dou a palavra assim, Ana Catarina. E finalmente a terceira sobre a inércia do Governo nesta resposta. Ora bem, as medidas foram tomadas no princípio da semana de forma inequívoca pelo Presidente Trump. E o Governo reuniu com as empresas de ontem e tem um Conselho de Ministros onde vai anunciar os apoios amanhã. E, portanto, não há aqui nenhum atraso. Acresce que muitas destas medidas têm que ser concertadas ao nível da União Europeia. Mas outros países europeus avançaram. Avançaram com anúncios, não avançaram com a sua concretização ainda. E, portanto, anúncios, sim senhor, podem ser feitos, mas se calhar é melhor antes de fazer os anúncios ouvir as empresas e perceber realmente qual é o impacto que elas vão ter e foi aquilo que o Governo fez ontem. Ana Catarina Mendes, um remate sobre este tema que estava aí a Primeiro, não há nenhuma evidência de que o IRC signifique gerar mais riqueza. O que é evidência é que se nós conseguirmos apostar na inovação, nas qualificações, no emprego qualificado, nos salários e na produtividade da nossa economia, isso sim gera riqueza. Em segundo lugar, distribuir tudo a todos foi o que foi feito ao longo deste ano e eu estou absolutamente convencida que este Governo quis sempre eleições antecipadas e esteve em campanha todo o tempo. E mais, e é a terceira nota, a inércia só se explica por uma razão, porque nunca houve uma verdadeira visão e estratégia sobre aquilo que deve ser o desenvolvimento do país e o que deve ser o gasto o equilíbrio das nossas finanças públicas. O que aconteceu e que nós assistimos ao longo deste ano foram vários anúncios, inaugurações de coisas que já vinham de trás e uma incapacidade de prever as imprevisibilidades. Ora, Donald Trump anunciou no final de janeiro que ia penalizar fortemente o mercado europeu, que ia apresentar tarifas. Espanha reagiu há 3 semanas com um plano global para as empresas e para salvar os empregos de 14 mil milhões de euros. O governo português limita-se a dizer que está preocupado, está sempre preocupado. E é fácil fazer política com aquilo que foi deixado para inaugurar, com o excedente orçamental ter distribuído para agradar a alguns setores
e agora não saber o que fazer perante a imprevisibilidade do que aí vem. E por isso eu acho que é muito, muito importante que estes debates sejam aproveitados em campanha eleitoral para explicar como é que se pode responder e deve responder nos apoios à tesouraria, no seguro de crédito, na cobertura de risco da exportação, nos apoios à internacionalização, o que é que Portugal vai fazer para garantir que, como nós garantimos no Covid, foi com o layout simplificado que nós garantimos que 3 milhões de postos de trabalho não eram destruídos. Foi com as ajudas que também conseguimos junto da Europa, numa proatividade do governo português, que conseguimos garantir que as pessoas podiam ir para casa do seu confinamento sem nunca perderem o seu salário. Vamos fechar este tema. Aquilo que nós temos que dizer às empresas, e nomeadamente às empresas, ao fabrico de têxteis, aos produtos minerais, como o vidro, o cimento, os produtos cerâmicos, as bebidas, os equipamentos informáticos, as indústrias de comunicação, a ótica, os eletrónicos, o couro, de que forma é que o Estado português vai conseguir reagir e ter um plano para que estas empresas possam sobreviver perante o que aí vem. Isso certamente que vamos debater para a semana. Peço desculpas, Pedro, termino já. Eu esperava muito que o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro não dissesse com um ar displicente que está preocupado, mas verdadeiramente não há um programa para fazer face àquilo que são as necessidades. E é por isso que eu volto ao ponto inicial, o IVA zero na alimentação é uma forma de responder Vamos a isto. ter o Conselho de Ministros nesta quinta-feira. E por isso as propostas do Partido Socialista são propostas que estão baseadas naquilo que é o rigor orçamental. E vamos ter também o programa eleitoral do Partido Social Democrata, ou da AD, conhecido na próxima sexta-feira. Vamos ter a possibilidade então de olhar para a dimensão europeia neste espaço. Começo por ambos também sob esta perspectiva. Hoje a Comissão Europeia deve anunciar uma resposta às tarifas aplicadas por Donald Trump. Recordo que já hoje, nesta quarta-feira, a China retaliou em relação às tarifas de 104% aplicadas à China pelos Estados Unidos, com a China a anunciar uma tarifa com tarifas de 84%. É, digamos, evidente que estamos aqui na presença da guerra comercial, tal como muitos temiam, e agora a União Europeia a preparar para anunciar esta tarde novas medidas de retaliação. Duarte, é o caminho certo? Tendo em conta a circunstância, a Europa está a fazer tudo o que pode deste ponto de vista, tanto quanto nós conseguimos observar? A Europa manifestou, primeiro, disponibilidade para negociar, o que é importante. Segundo, já há declarações de dirigentes europeus a dizer que estariam disponíveis até para utilizar uma situação que não é de alguém amigo da Europa, mas que neste caso houve uma coincidência que foi tributação zero entre a Europa e os Estados Unidos, em produtos industriais. Sabemos porque é que essa pessoa estava interessada nisso, porque está também a sofrer diretamente. Mas, para além disso, qual é a resposta adequada? Ora bem, se vamos responder olho por olho, dente por dente, vamos agravar tudo isto ainda mais. Mas tem que haver uma reação, porque, infelizmente, o presidente Trump só respeita quem fala ao mesmo nível que ele. Caso contrário, a situação é de esmagamento. Agora, essa pode ser a reação pode ser pontual àquilo que é onde os Estados Unidos são excedentários para a Europa. Porque se é verdade que na balança de bens nós somos excedentários, e portanto os Estados Unidos têm um déficit comercial em bens, eles têm um excedente nos serviços. Numa economia moderna, porque ele está a falar como se estivesse no século XVIII, numa economia moderna o que conta são as duas em conjunto, bens e serviços. Eu posso não vender petróleo, mas vendo turismo, e entram as divisas e cobrem as minhas necessidades. Mas, muito bem, esta pessoa está a viver no século XVIII. Se está a viver no século XVIII, temos que então ir àquilo que lhe dói, e aquilo que lhe dói pode ser os serviços. As empresas tecnológicas, o sistema financeiro, que pode ser também tributado de diferentes formas, para que ele perceba que se quer o equilíbrio, nós também queremos o equilíbrio nos serviços e podemos investir mais nas nossas empresas e na inovação e no desenvolvimento para competir com essas
E aí vamos tocar naquilo que é o duro, neste momento, da economia americana, que vai entrar também em recessão, não tínhamos qualquer dúvida, porque a inflação vai disparar e a impossibilidade de, com estas tarifas do mundo inteiro, dos americanos venderem os seus produtos, bens, para os diferentes mercados, também lhes vai causar graves problemas e é por aí que nós temos que ter uma expectativa. É que ele perceba que com as quedas do dólar, que continua a cair, com a queda das bolsas, que continua a cair, com impacto direto nas empresas e nos setores que o mais apoiaram na sua eleição, ele está a conduzir o mundo para o caos, destruindo toda a ordem económica que foi criada no pós-guerra. Já a seguir vamos também ouvir a Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, mas para já, Ana Catarina Mendes, a sua perspectiva em relação à resposta europeia e também, de certa forma, é mais um teste de stress, digamos assim, à União Europeia, desse ponto de vista. Não poderá pôr em causa um conjunto de outras decisões que a própria União Europeia tem que tratar, ou, pelo contrário, deve acelerar? Estou a falar, por exemplo, das questões relacionadas com a competitividade, do seu próprio bloco económico e outros. Como é que a Ana Catarina vê a resposta europeia às tarifas de Trump agravadas? Eu tenho alguma expectativa sobre os anúncios que vão ser feitos hoje e espero que a resposta vá no sentido daquilo que foi a resposta que conseguimos dar ao Covid e que não só numa resposta coordenada, mas também que garanta, como eu dizia há instantes, que esta guerra comercial coloca em causa a sobrevivência de muitos setores da nossa economia e também dos empregos. E por isso aquilo que eu espero é que a resposta seja uma resposta, por um lado, que garanta a sobrevivência dos setores económicos e, por outro lado, a sobrevivência dos empregos das pessoas. Em segundo lugar, eu espero que este seja também um momento para apresentar algumas das medidas, usando a sua expressão, para acelerar alguns dos anúncios que têm vindo a ser feitos desde o relatório Draghi, para que a nossa economia, a economia europeia, possa responder mais fortemente, não para amanhã, mas que nos próximos tempos possa ganhar autonomia estratégica em várias dimensões, desde logo a aposta nas empresas tecnológicas, para dar um exemplo, do qual nós dependemos muito, como sabemos, no espaço europeu, dependemos da China e dependemos dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, e por isso diria, se a Europa conseguir reagir com força, a uma só voz, determinada em apostar também na sua economia, acho que é essencial neste momento para as consequências que aí podemos voltar a ter. Última nota que eu gostava de dar. Sim. Eu julgo que aquilo que Trump está a fazer, tenho a convicção firme que é uma loucura sobre o mundo, uma guerra sem precedentes, que começa já a ter as suas fissuras no seu próprio país. Portanto, os Estados Unidos é Elon Musk que põe em causa todas estas decisões e que diz, pois claro, vai perder muito dinheiro com estas tarifas e, portanto, começa também a deslaçar o seu poder lá dentro. Última nota. Terminar, sim. Para terminar. Eu acho que é mesmo absolutamente essencial que no topo da agenda desta resposta, com negociações que devem ser mantidas com os Estados Unidos, mas no topo desta resposta, Portugal vai ter aqui setores muito difíceis e, portanto, volta ao ponto inicial, que a Europa tenha uma resposta coordenada e que Portugal saiba também responder aos setores que vão ser mais afetados, volto a referir, como os têxteis, o vidro, o cimento, os produtos cerâmicos. Como disse há pouco. E, portanto, que haja respostas que garantam a proteção social de todos, o emprego e que as empresas possam continuar a fazer o seu trabalho. Fica expressa a sua opinião. Catarina Martins, as nossas desculpas por um atraso aqui na sua entrada no nosso programa. Como é que vê também a resposta europeia deste ponto de vista àquilo que Trump tem anunciado? Aqui a grande questão é que nós ainda não vimos resposta europeia. Portanto, como é que vemos a resposta europeia? Bem, ainda estamos a aguardar que haja uma resposta europeia. Espero, aliás, que esse anúncio seja feito hoje. Eu diria que há 3 questões que eu acho que deviam balizar essa resposta. Em primeiro lugar, bem, é preciso
recorrer também a tarifas. Tarifas são um instrumento económico normal das economias utilizarem. É certo que Trump não está a utilizar da maneira certa nem responsável. Não digo que a União Europeia deva copiar o exemplo de Trump numa retaliação simples que pode trazer mais problemas económicos do que algum tipo de solução para esta situação, mas pensando bem em que produtos é que as tarifas têm sentido para proteger a economia europeia, deve aplicá-las, ou seja, isso é importante. Mas em segundo lugar, é preciso perceber que esta loucura de Donald Trump terá repercussões necessariamente na economia, no emprego na Europa e, portanto, a Europa deve estar preparada para fazer não só investimento em determinados setores da economia para os proteger, mas também deve estar preparada para aguentar até a tesouraria de empresas durante um determinado período para proteger emprego. É fundamental proteger emprego na Europa também, enfim, acompanha a Ana Catarina Mendes as preocupações de políticas sociais, mas eu diria que manter emprego, ter políticas para manter o emprego durante este período é muito importante, enquanto outros investimentos e outras decisões económicas fazem o Desculpe, efeito. Catarina, isso é uma espécie de novo PRR. Mas é disso que estamos a tratar quase. Sim, eu diria que a Europa se calhar tem que fazer uma escolha, ou bem que faz um PRR para as armas, ou bem que faz um PRR para segurar a economia, e eu acho que às vezes as decisões na União Europeia estão a ser tomadas todos os dias para sítios diferentes, sempre a trocar prioridades, sem nenhuma estratégia, e isso está a enfraquecer-nos. E eu chegava aqui ao meu terceiro ponto, que é a questão da energia e da transição energética, porque Trump tem uma guerra tarifária com o objetivo de obrigar a Europa a ficar dependente de combustíveis fósseis dos Estados Unidos e a aceitar essa dependência, e eu acho que a resposta que tem sentido é, pelo contrário, a Europa preparar a sua autonomia, e isso significa transição energética. E é por isso que a Europa está mal, as instituições europeias estão mal, quando trocam de prioridade todos os dias e acabam por nunca ter uma estratégia de autonomia em setor nenhum. E a autonomia energética, a transição energética é neste momento não só uma questão de segurança para a Europa, até de defesa para a Europa, é também uma questão de emprego e, claro, uma questão climática de proteção das populações. E eu acho que neste momento, se há quem ache que afinal podemos esquecer esta conversa porque agora há outras mais urgentes, na verdade, no fundo de tudo, está mesmo isto, e é a transição energética que não pode ser esquecida. Muito obrigado pelas vossas participações. Regressamos na próxima semana, onde já abordaremos o que é que a União Europeia decidiu e o que é que por cá também foi anunciado. Euronet Plus.